Do Senhor, meus queridos, que Deus assim vos abençoe. Nós mais uma vez entramos no nosso canal da EBD. Deus tem uma palavra para você, aleluia. E neste dia, meus queridos, nós estaremos dando aqui início. Estamos algumas lições aí bem atrasadas e tiveram algumas mudanças, principalmente na minha classe. Então eu mudei de classe, deixei de ensinar na classe de maturidade cristã para a classe de jovens. E hoje nós vamos ver a lição de número 5, a lição dos jovens, lição de número 5, que tem o título de As Ordenanças da Igreja. As ordenanças da igreja. Vamos ver algumas ordenanças que o Senhor Jesus deixou para a igreja do Senhor, para a igreja cumprir essas ordenanças. E aqui nós vemos no texto áureo, diz assim: ensinando-as guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Mateus 28, 20, aleluia. Então o Senhor deixou umas ordenanças que a igreja do Senhor precisa zelar por essas ordenanças. E nós iremos ver na lição de hoje, na lição de número 5 de jovens, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos, primeiro ponto da nossa lição fala assim: o que são ordenanças? Aleluias. Definindo o termo ordenanças também. Aqui no caso das ordenanças de Jesus, Jesus deixou duas ordenanças aqui para a igreja, que a nossa lição está aqui focada nessas duas ordenanças, que é o batismo e também a Santa Ceia do Senhor. Essas duas ordenanças o Senhor deixou para a igreja realizar, aleluia. E aqui, o que são ordenanças? Aqui diz, um grupo de mandamentos específicos que devem ser repetidos, reiteradas vezes. Então, isso é ordenanças, é um grupo de ordens que o Senhor deixa para ser realizada, para ser cumprida em nome de Jesus, zeladas para a glória do nome do Senhor. E aqui nós vemos ponto 2, ou segundo ponto do primeiro estrofe, uma ordem de Jesus Cristo. Jesus deixou uma ordem que deixou claro aos seus discípulos: deveriam ensinar, batizar e celebrar a ceia do Senhor. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mateus 28, 19. Meus queridos, nós vemos estas duas ordenanças que o Senhor deixou. E aqui ele deixa claro o batismo e também a Santa Ceia. Duas ordenanças que a igreja precisa honrar, esses compromissos, essas ordenanças que o Senhor deixou aqui. Ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia. Meus queridos, talvez você nunca ouviu o que você vai ouvir agora. Mas se você foi batizado e não foi batizado por imersão, que a ordenança do Senhor é imersão, você nunca foi batizado até hoje. Você nunca foi batizado. Então nós vemos, amados, que o Senhor deixou essas ordenanças. E a ordenança que o Senhor é batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você nunca foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você nunca foi batizado. Se você nunca foi mergulhado o corpo inteiro dentro da água, você nunca foi batizado segundo a Bíblia Sagrada, segundo a palavra de Deus. É por isso que nós temos que seguir as ordenanças do Senhor, porque há muitos tipos de igrejas, denominações, que não batizam com imersão, que é o corpo inteiro debaixo da água, que é chamado de imersão. Existem muitos segmentos religiosos que usam
borrifação, aspersão, que são outros tipos de batismo, mas não o batismo que a Bíblia ensina, que Jesus ensinou. Jesus, ele entrou dentro do Rio Jordão, foi batizado por João Batista, por imersão, o corpo inteiro dentro da água, e a Bíblia diz que ele saiu de dentro do rio e veio uma pomba branca e veio sobre Jesus, confirmando que ele é o Filho de Deus. E aí abriu-se o céu e ouve-se uma voz dizendo: este é o meu Filho amado em quem eu tenho prazer. Aleluia. Confirmado pelo próprio Deus o batismo, e não somente o batismo, mas que aquele era o Filho de Deus. Então Deus aprovando este batismo por imersão, corpo inteiro debaixo da água. Aleluia. Aqui diz: cumprindo as ordenanças, confere alguma graça ao crente. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui diz um pensamento: as ordenanças que a igreja segue têm por objetivo cumprir uma ordem dada por Jesus. Portanto, as ordenanças servem como um memorial para os crentes de todas as gerações, e é por isso que sempre devem ser lembradas e celebradas na comunhão dos santos. Aleluia. O batismo, aleluia. Nós vemos que o batismo, ele é uma ordenança. Preste bem atenção nisso. É uma das ordenanças do Senhor Jesus. Mas o batismo, ele só pode ser realizado uma vez. Batismo por imersão, aleluias, e batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo só pode acontecer uma vez. Uma vez só. Existem muitos segmentos religiosos que batiza várias vezes. A pessoa entra na igreja, conhece a igreja, quer se batizar, é batizada. Depois se desvia, vai para o mundão. Quando é recebido de volta pela igreja, é batizado de novo nas águas. Isso não existe. Batismo é uma vez só, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, por imersão, corpo inteiro debaixo da água. Se você foi batizado quando criança, com as gotinhas de água sobre a cabeça, você nunca foi batizado biblicamente pelo batismo que Jesus ensina, porque a Bíblia diz que o batismo, ele é para arrependimento de pecados. A pessoa conhece a verdade, passa a entender o que é batismo e para que se batizar, e aí depois que conhece, ela vai entender que é pecadora, que precisa do batismo, aleluias, e se arrepende dos pecados, aí sim pode ser batizada esta pessoa, porque ela entendeu que é pecadora e que precisa se arrepender dos seus pecados. Aí sim há batismo, pode acontecer o batismo, mas é por isso que a Bíblia não ensina a batizar crianças, porque a criança não tem conhecimento do que é certo e errado. Uma criança recém-nascida, ela não tem entendimento, sabedoria para decidir ou entender o que é pecado e o que não é pecado. Não há arrependimento em uma criança, pois ela não tem este senso de arrependimento ainda, não conhece a verdade, não tem conhecimento da palavra e não pode entender conforme a palavra de Deus, não tem como se arrepender, pois não tem consciência uma criança. Aleluia. Então, meus queridos, quem foi batizado quando criança, sabe. Eu mesmo não me lembro do meu batismo, porque eu fui batizado quando criança, então não compreendia a palavra, não entendia nada. Então isso não é batismo, isso não é reconhecido como batismo. Batismo é para arrependimento de pecado, é para entender que você precisa se arrepender,
dos seus pecados e precisa batizar nas águas batismais com imersão, corpo inteiro debaixo da água. Aleluias. E aí você passa a ter uma nova vida, porque quando se é batizado nas águas, você está morrendo para o mundo e vivendo para Cristo agora. Se você, talvez você nunca viu um batismo evangélico ou um batismo protestante, mas o batismo ele tem essa forma aqui. Quando se você vai batizar, esta é a posição de batismo, colado ao peito, nessa forma, aí você é submergido. Aí vem o pastor e pergunta: você está de acordo a seguir as doutrinas da igreja? Você se arrepende totalmente dos seus pecados? Você quer se batizar realmente? Quer seguir realmente o Senhor Jesus? E aí a confissão pública, sim, e aí você é batizado. E essa é a posição, é mergulhado para trás, essa posição, descendo e mergulhando. Isto aqui é um sinal que você está morrendo para o mundo e passando a viver agora para Cristo, uma nova vida. É simbólico o batismo, e é por isso que Jesus ensinou essa ordenança. E a outra ordenança que o Senhor ensina é a Santa Ceia do Senhor. Voltando ao nosso primeiro ponto, que foi o batismo, conforme já falamos, o batismo só pode acontecer uma vez na vida de uma pessoa, uma vez. Agora a Santa Ceia é diferente. A Santa Ceia, ela é contínua até a volta de Cristo. Ela é contínua. Então, enquanto nós estivermos nesta terra, nós iremos participar da Santa Ceia do Senhor. Há muitas denominações que celebram a ceia anualmente, uma vez por ano. Outras semanalmente e outras mensalmente. Principalmente, por exemplo, na minha igreja que eu congrego, a Assembleia de Deus, mensalmente. Todo mês há a celebração da ceia. E é uma das que eu mais acho interessante, porque uma vez por mês você vai se lembrar da morte de Cristo, do símbolo da morte de Cristo, e a sua comunhão, cada dia você vai aumentando. Então isso é algo interessante. Então eu louvo a Deus por tudo. Se fosse anualmente, realmente as pessoas iriam demorar muito tempo para pensar na morte de Cristo, para celebrar a morte de Cristo, ou para estar em comunhão com Cristo. Então, eu acho muito interessante esta forma de celebrar a ceia mensalmente. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a ceia é uma das ordenanças do Senhor. Então, a igreja do Senhor precisa celebrar a Santa Ceia. Agora, a Santa Ceia, ela não é só uma vez só, ela é até que o Senhor venha. Então, anunciar a morte do Senhor até que o Senhor venha. E a Bíblia diz: examina-se o homem, pois a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste vinho, e anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então é uma das formas de adorar a Deus, de cultuar o Senhor. Então a nossa ceia, ela tem que ser mensalmente. Mensalmente nós celebramos a ceia para relembrar a morte do Senhor. O Senhor morreu por nós e é por isso que nós celebramos a ceia. O pão simboliza o corpo de Cristo que foi rasgado, ferido na cruz do Calvário. Aqui o vinho simboliza o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. Há muitos segmentos religiosos que crê na transubstanciação. Isso não existe. Que no momento ali que ora, que está celebrando a ceia, o pão vira o corpo de Cristo, e o sangue e o vinho vira o sangue de Cristo. Isso não existe, é errado, é errôneo, é apenas um símbolo do Senhor Jesus. Que Deus abençoe, e eu deixo esta mensagem em nome de Jesus. Fique na paz do